Gente, vocês que nos acompanham, nós vamos na sequência para outra entrevista importante. O governo pode avançar em pautas decisivas nesta semana e uma delas é a reforma tributária que está pautada amanhã na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e talvez seja votada essa semana finalmente. Para falar disso, nós temos aqui no nosso jornal o secretário extraordinário de Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Api. Oi, Bernard, seja bem-vindo ao 360. Muito obrigada, boa tarde. Desculpa, ficou meio atropelado. O secretário Valdir Damusa atrasou um pouquinho, você antecipou um pouquinho, mas estamos no ar. Bernard, o que eu queria saber, queria começar a nossa entrevista pelo seguinte ponto. No relatório do senador Eduardo Braga, veio um monte de surpresas que, na avaliação da equipe econômica, não compromete ainda a reforma. Na votação dela, na CCJ e, eventualmente, no plenário, podem surgir mais surpresas que acabem por inviabilizar esse custo-benefício da reforma tributária? Obviamente, o Senado, o Congresso, é soberano na análise dos textos que estão sendo discutidos lá. A nossa avaliação, sim, é que isso é muito claro, essa é a posição do Ministério da Fazenda já faz algum tempo, desde que saiu da Câmara, o texto é de que tem uma quantidade de exceções maiores do que a gente gostaria, mas que no agregado, a relação custo-benefício da reforma ainda é muito positiva. Eu acho até que a grande questão agora de novas exceções é mais interna dentro do setor privado, porque cada vez que você coloca uma exceção que favorece um setor, como a reforma é feita para manter a carga tributária, os demais setores vão ter que pagar uma alíquota mais alta, a alíquota padrão no imposto vai ser mais alta para poder manter a arrecadação. A gente não espera exceções que descaracterizem a reforma na votação na CCJ. Não posso dizer que não haverá mais nenhuma mudança, isso obviamente não dá para falar, mas a gente não espera que tenha mudanças que comprometam essa relação custo-benefício favorável da forma como está hoje. Obviamente, a gente espera que não tenha muito mais do que já está incluído de exceções na reforma tributária. Api, o ministro Fernando Haddad falou num aumento de 0,5% da alíquota geral por conta das exceções. Vocês já fizeram um cálculo de quanto vai ser o nosso imposto sobre valor agregado? A gente estava estimando por aqui, com base nos números que vão saindo aqui lá, 27,5%, que seria a maior alíquota do mundo. É esse o número mesmo? Tá, vamos por partes aqui, Raquel. Primeiro, tem o seguinte, a alíquota vai depender de várias questões que vão ser regulamentadas em lei complementar. A definição de qual é o escopo do imposto seletivo, como vão ser os regimes específicos que são passíveis de regulamentação da lei complementar, e inclusive vai depender do que vai acontecer com a sonegação no novo imposto, que a gente sabe que vai cair, a gente está muito confiante que vai cair, mas não sabe quanto vai ser esse efeito. Então, essas questões ainda estão em abertos. Segundo, é importante dizer que sim, a gente está estimando um aumento de 0,5 ponto percentual em função das mudanças feitas no Senado, mas é importante entender que o senador Eduardo Braga fez mudanças, algumas que têm o efeito oposto, de ajudar a reduzir a alíquota padrão. Então, se não fossem essas mudanças feitas, como, por exemplo, pegar uma parte importante do setor de transporte de passageiros e tirar da alíquota reduzida, colocar em regime específico, esse efeito poderia ser ainda maior com as mudanças feitas no Senado e, portanto, o relator fez um trabalho para mitigar esse efeito sobre a alíquota. Bom, com relação a qual vai ser o valor da alíquota, a gente tem a seguinte situação: a gente estimava antes das mudanças no Senado uma alíquota entre 25,4% e 27%. Então, nós estamos falando agora com 0,5 ponto a mais, alto entre 25,9% e 27,5%. Mas, obviamente, isso vai depender da regulamentação. Dependendo da regulamentação, de como ela for feita, pode ficar um pouco abaixo, um pouco acima desse intervalo, mas nós estamos trabalhando com esse intervalo hoje para a alíquota. E um outro ponto importante, Raquel, é dizer assim, a alíquota de 20... Deixa eu só pontuar para quem nos acompanha, Api. Qual é o intervalo que vocês estimam entre 25,9% e 27%, é isso?
entre 25,9 e 27,5. É se simplesmente pegar o que 27,5. saiu da Câmara e adicionar meio ponto percentual. Agora, só lembrando que hoje um produto padrão aqui no Brasil, a alíquota padrão, se existe uma no Brasil hoje, porque o nosso sistema é tão bagunçado que não dá para falar em alíquota padrão, mas se existe uma, é o ICMS, com a alíquota padrão do ICMS, mais o PIS/COFINS não cumulativo. A alíquota mais comum do ICMS padrão é 18%, mais o PIS/COFINS não cumulativo 9,25%, isso dá uma alíquota de 34,4% sobre o preço sem imposto, que é o comparável com essa alíquota aí de 25,9% a 27,5% que nós estamos falando. Então, em relação àquilo que existe hoje, a expectativa é reduzir a alíquota padrão em relação àquela que existe hoje na economia brasileira. Fernando Nakagawa conosco nessa entrevista, secretário. Obrigado, Raquel. Secretário, eu gostaria de ouvir a opinião do senhor, a análise do senhor sobre a série de pressões que o Legislativo e os senhores da equipe econômica sofreram ao longo dessa costura do texto da reforma tributária. Uma série de setores que passaram décadas solicitando, pedindo por uma reforma tributária, pela racionalização do nosso sistema de impostos, também passou a bater nas mesmas portas, agora para pedir exceções e benefícios. Como conciliar os dois interesses? Na verdade, eu volto a falar, a posição do Ministério seria o ideal, seria uma reforma sem nenhuma exceção, a não ser aquelas de caráter técnico, tem algumas que são de caráter técnico. Esse seria o ideal. Mas a gente sabe, o fato é que nós partimos do Brasil hoje numa situação em que existe um diferencial de tributação monumental entre diversas situações na economia. E muitas vezes dentro do mesmo produto, porque dependendo, uma vez um produto tem um benefício fiscal, mesmo um produto em outro estado não tem benefício fiscal e por aí vai, tem diferenças muito grandes. A tramitação no Congresso acabou fazendo com que entrasse uma quantidade razoável de exceções na reforma tributária, mas primeiro, comparando com aquilo que existe hoje, é muito menos do que tem hoje, em termos de quantidade de exceções. Para a grande maioria dos casos, embora você mantenha exceção, você pelo menos reduz um pouco o diferencial que já existe hoje. Talvez a diferença, o setor que mais talvez fique com uma carga menor do que a que tem hoje é a cesta básica. Mas o resto fica, pelo menos reduz um pouco a distorção que existe hoje. Então, no fundo, estamos, mesmo aqueles setores que estão beneficiados por exceção, a gente está, na reforma, provavelmente reduzindo um pouco o grau de distorção que existe hoje. É uma quantidade muito menor de exceções em relação ao que tem hoje, e na maior parte dos casos, reduz um pouco essas exceções. Eu acho que é um avanço grande, lembrando só que as exceções são um dos problemas que nós temos hoje. Nós temos muitos outros problemas, nós temos, primeiro, uma complexidade monumental, com 27 legislações de ICMS, cada uma delas muito mais complexa do que vai ser a legislação dos novos tributos, tá certo? A gente tem tributação de investimento, tributação de exportação, tem uma série de distorções na forma de organização da produção por conta do sistema tributário que vão deixar de existir. Então, na verdade, assim, o grosso da correção dos problemas que tem hoje, em decorrência do nosso sistema tributário, está garantido nessa emenda. É verdade que é mais complexo do que a gente gostaria, mas acho que esse é o custo político para viabilizar a aprovação da reforma tributária. Secretário, a reforma passando agora no Senado, ela tem que voltar para a Câmara, certo? Quando que o senhor espera que finalmente o governo consiga aprovar a tão sonhada reforma tributária que o Brasil trabalha há uns 30 anos, pelo menos? Acho que não é o governo que aprova, né? É o Congresso. O senador Eduardo Braga já está conversando com o Aguinaldo Ribeiro, que foi relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro, que foi relator na Câmara dos Deputados. Obviamente, quanto mais eles puderem se acertar desde agora, mais facilita para que o texto que volte para a Câmara seja aprovado. Na nossa expectativa, a gente não tem certeza, porque o parlamento tem o seu tempo, mas a nossa expectativa é que até o início de dezembro o texto já esteja aprovado nas duas casas e promulgado. É uma emenda constitucional precisa ser exatamente o mesmo texto aprovado no Senado e na Câmara dos Deputados, exceto quando se tratam de questões acessórias que podem ser destacadas do resto, que aí você pode aprovar
promulgar aquilo que é comum, que não é acessório, e deixar para discutir aquilo que é acessório. As mudanças feitas pelo Senado não são acessórias, então vai ter que voltar para a Câmara, mas a gente acredita que tem uma chance bastante grande de que seja votado na Câmara até o final desse semestre legislativo, vamos dizer assim, e que seja promulgada a emenda constitucional da reforma tributária. Ainda tem um trabalho grande, tem a lei complementar no ano que vem, tem um trabalho bastante grande a ser feito, mas o primeiro passo, aquele mais importante que nós estamos tentando, como você mesmo diz, desde a Constituinte, para falar a verdade, esse passo estaria sendo dado ainda esse ano. Vamos aguardar, então, expectativa para o início de dezembro. Nós conversamos com o secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernardo Api. Api, muito obrigada pela sua entrevista ao CNN 360. Eu que agradeço o convite e uma boa tarde aos ouvintes da CNN 360.